Casa Frila, Casa Frila, vai começar. Casa Frila, Casa Frila, vai começar. Passeando por alguns lugares dentro e fora da minha praia, eu resolvi juntar alguns amigos de amigos, conhecidos, convidados, especialistas, todo mundo para trazer a sua singela opinião sobre assuntos que provavelmente já estiveram nas suas discussões de família, de relacionamento, de bar ou do trabalho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Casa Frila, um projeto da Casa do Pai Jorge com o Grupo Frila. Eu sou o Jorge Pedreira, sou publicitário, marqueteiro, escritor de guardanapo e curiosão, o famoso fofoqueiro romântico por opiniões alheias. E como qualquer opinião alheia, pessoal, ninguém pediu pra você concordar com ela. De um lado aqui do fone eu queria falar da Gabi, que a Gabi ela também é conhecida como a Gabriela Almeida, ou a rainha de Cambuí. Através dela eu me encantei por algumas belezas de Governador Valadares, antes de BH e antes da grande Minas. Ela é gerente de direitos humanos na Rede Pacto Global do Brasil e é uma iniciativa da ONU, né, que encoraja empresas a adotar políticas de responsabilidade social corporativa. Ela é idealizadora do projeto Empoderando Refugiadas, tem uma risada maravilhosa e um sorriso mais diplomático que eu já conheci, vencendo absolutamente 9 entre 10 debates que ela entra. Ela foi RI por formação na Facamp, se eu não estou enganado, e também já passou um tempo de filha da PUC, e é uma honra poder dividir esse mesmo período da humanidade com você, Gabrizinha. Oi, tudo bem? Ai, Jorgito, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje nesse debate, falar de um tema que dá aquele calor no coração, né, em tempos tão difíceis que a gente vem passando. Então, muito obrigada. A gente tem uma proximidade, né? A Baixada Santista tem um lugar muito especial no meu coração. Morro de saudades das nossas aventuras, das nossas amizades, do mar de Santos. Não vejo a hora de tudo isso passar para a gente poder tomar uma cervejinha na beira-mar. Pé na areia é a melhor coisa. E do outro lado, assim, pertinho, mas um pouco distante, só se for geograficamente, eu tenho o Fernando Rangel, ou Rangel para os mais íntimos, né, ou quem força aquela maldita piada de sobrenome do amigo dos Power Rangel. Fernando é um dos caras mais conectados e espiritualizados, sensacionais que eu já conheci, tem uma bagagem corporativa que dispensa apresentação, e ele sentiu que tinha um propósito muito maior de impactar a vida das pessoas, né, assim, fazer um impacto direto, entender de mudança e solução rápida. O Rangel pousou em diversas pautas necessárias como pessoa, e ele trouxe, assim, em 2019, o Refúgio 343 como uma organização humanitária que ajuda a interiorizar famílias que estão mudando, né, passando por essa situação de refúgio no Brasil. Fernando, eu sou seu fã, e obrigado, cara, obrigado por aceitar o convite. Obrigado você, Jorge. Oi, Gabi, um prazer estarmos juntos aqui hoje. Jorge, sempre admirei muito as suas habilidades de comunicação. Desde que a gente dividia escritório, eu fico muito feliz que você está direcionando um bom espaço dessa pauta e dessa competência que você tem para levar boas notícias, inovação, novas formas de enxergar o mundo, novas formas de viver. Estou muito feliz de estar te vendo no dia de hoje. Cara, obrigado, Fernando, obrigado mesmo. Fico muito feliz e para mim é um choque, assim, acima das explicações, eu consegui juntar essas 3 pessoas que são importantes em diversos períodos da minha vida, e talvez agora a gente está tendo uma conversa que é muito a nossa cara e a gente nunca parou para conversar junto. Eu acho que isso é muito, muito, muito bom. E também para a gente não parecer uma coisa muito papo intimista, eu queria entender como é que vocês chegaram aí, mas de onde vocês vieram, porque eu acho que vocês vêm do mesmo pedaço gostoso do Brasil, esse cheirinho de pão de queijo. Gabi, você lembra como foi o seu primeiro freela? Onde você foi se jogar no mercado de trabalho e como que você foi chegar aí na ONU, né? Porque, cara, a ONU ou uma coisa maior é tipo chegar e trabalhar em Hogwarts, assim, a carta do Harry Potter. Como que, assim, rolou essa parada? Nossa, não, muito doido, né? Eu sou do interior de Minas, mas eles falam que eu sou uma mineira frajuta porque eu fui conhecer BH com os meus 20 e poucos anos, porque sou do interior de Minas, mas muito próximo de São Paulo, então ia todas as festas e feriados e praias e para Santos, então... Mas fui conhecer BH depois de muito tempo. Do interior de Minas, de uma cidade minúscula, né, de 5 mil habitantes, fui fazer faculdade de Relações Internacionais em Campinas, então para mim foi desbravar o mundo, né, e enfrentar uma faculdade gigantesca, com várias pessoas, diferentes regiões,
saí da mordomia, né, do nosso dia a dia de interior. Fiz faculdade em Campinas e sabia que meu lugar não era mais no interior de Minas, não para trabalho. E vim para São Paulo buscar um trabalho. Olhei uma vaga na internet de pessoas para trabalhar na ONU em São Paulo. Eu nem sabia na época que tinha um escritório da ONU aqui em São Paulo. Eu falei assim, essa é a minha vaga. Eu estava participando de outros processos de trainee, mas eu falei, não, a ONU é minha cara. Entrei para uma vaga temporária de 3 meses e tô lá até hoje. Então, meu primeiro trabalho foi na ONU, aprendi tudo, passei por estágio, todos os processos dentro do sistema ONU, por todas as áreas, entendendo tudo desse mundinho, desse universo Nações Unidas. Então, não é Hogwarts, não é muito difícil, mas eu dei muita sorte, não sei como consegui entrar com aquele currículo de 3 linhas de experiência em Word, Excel, trabalho voluntário. Mas era para ser demais. Que hoje, na verdade, virou algo muito maior e hoje você está cuidando de algo que, cara, muito a sua cara. Sim, não, sou apaixonada agora com essa pauta de direitos humanos. Vai fazer mais de 3 anos que eu estou com a pauta de direitos humanos. Mas para mim foi essencial entender um pouco também de todas as outras áreas do trabalho e valorizar todo mundo da organização, né? Que todo mundo tem seu papel importantíssimo e a gente tem sistemas operacionais, sistema, diretrizes, e a gente precisa cuidar com carinho de todo mundo, né? Claro. E, Rangel, você sempre quis, assim, sempre teve esse lado, assim, mais humanitário, ou não? Você era uma pegada mais, vou saltar de aviões, skate, Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, qual que era o Rangel até chegar aí? Foi uma descoberta pela metade do caminho, Jorge. Não era a minha principal vocação, vontade, aonde as minhas competências estavam me direcionando. O meu primeiro emprego foi na sala de aula. Eu comecei vendendo bala no colégio. E só o fato de você pegar uma criança ou um adolescente que está vendendo bala, né, você já começa a entender a influência da sociedade numa pessoa que deveria estar prestando mais atenção na sala de aula, mas queria, por algum motivo, fazer dinheiro. Sim. Não que eu não prestava atenção nas matérias que eu gostava mais. Sim, tá? Eu sim. algumas das matérias. Mas eu entendia que o caminho era carreira e dinheiro e acumular bens e patrimônios. Então, eu comecei a trabalhar bem cedo e saí do colégio já fazendo cerimonial, trabalhando em agência de produção de eventos. E aí fiz muitos freelas também, casamentos, eventos corporativos. Dali eu fui para a Red Bull, né? Nem acreditei quando eu passei no processo seletivo da Red Bull, ainda muito jovem, com 20 anos. E foi uma jornada incrível. Da Red Bull, Belo Horizonte, da nossa business unit, eu fui para São Paulo, que foi onde a gente se conheceu, passei bastante tempo lá. E numa certa altura dessa jornada, eu comecei a me questionar, porque chegou uma fase da vida que eu atingi ali, pelo menos o que eu buscava, que era uma boa quantidade, né, uma boa estabilidade financeira, uma posição já de liderança. Eu conseguia colocar em prática todas as minhas competências, me sentia valorizado. E aí, quando eu entendi que eu alcancei tudo aquilo que era talvez projetado por um medo de escassez, eu considero que a minha jornada até ali foi isso. Eu vim de um sistema um pouco mais tradicional, sabe? Colégio, carreira, casamento, mas eu comecei a questionar isso ao longo dessa temporada em São Paulo, quando eu saí de perto dos pais, da casa. E aí, na transição entre a Red Bull e a Apple, eu fiz um belo mergulho na espiritualidade e no autoconhecimento, né? Eu sempre fui kardecista, pelo menos da minha adolescência em diante, e em São Paulo eu conheci o Santo Daime. E aí eu comecei a fazer muitas práticas meditativas, muitos trabalhos, e olhar para dentro mesmo. Então, se eu estava com os meus checkbox ali todos ticados, o salário, a posição e tal, o que mais? Né? Não podia ser só aquilo. Faltava algo a mais para te alimentar, né? Alguma coisa que estava ali te insaciável e você não estava entendendo o quê. Exatamente, falou as palavras do meu coração, Jorge. Ainda assim, eu mergulhei na Apple, fiz mais um processo seletivo, fui embora para uma grande empresa, fiz um excelente trabalho ali, passei mais 5 anos na Apple, mas já no meu primeiro desses 5 anos, eu já estava com esse buraco existencial, que era de alguma maneira poder fazer o bem para o mundo, para as pessoas. Então, eu consegui fazer muita coisa legal de responsabilidade social corporativa pela Apple, os programas de educação, a tecnologia. Conheceu uma galera legal também pela Apple, né?
uma galerinha importante aí também, que você conseguiu conhecer. Muito, eu fui, acho que na Apple eu entrei, cumpri o meu papel, mas foi aquele rebelde revolucionário que tentou direcionar a coisa para o outro lado. Então, eu entrei para fazer marketing e vendas e estava batendo na porta de todos os meus líderes e falando, eu acho que a gente tem que pesar um pouco mais para esse lado aqui, que era a responsabilidade social, né? Uma grande empresa, e a Apple realmente tem muitas iniciativas bacanas, e a gente conseguiu intensificar muitas delas. E um dos congressos que a Apple acabou me mandando, que eu fui para a Tailândia, para a Colômbia, para a Holanda, para o Canadá, foi o One Young World. Então eu tive lá o contato próximo com o Kofi Annan, com o Mohamed Yunus, e foi talvez assim o divisor de águas, porque antes era uma vontade. O Kofi Annan tem a voz do Denzel Washington mesmo ou não? Tem. A voz dele era bem emblemática, por assim dizer, aquela voz imponente. Exato, né, Gabi? Aí ele fala, cara. Super. Não tem como, ele não fala nada errado. Até se ele falar alguma coisa errada, a gente segue. A voz é tão... Não, ele é incrível, né? Ele é o cara. Era, né? Era, exato. Ainda é no nosso coração. Total. Mas é esse o fechamento, Jorge. Aí eu saí da Apple, ainda sem a perspectiva de transformar o refúgio, que já existia como um movimento numa organização humanitária. Depois a gente entra um pouco nesse mérito. Saí para poder viver 100% do mundo humanitário, ainda sem uma posição e tudo. Até conversamos nessa época, né, Gabi, o Carlos e tudo, quase que a gente teve um ponto de interseção ali no Empoderando Refugiadas, que era um momento de transição que eu estava vivendo, e a Gabi e o Carlos me ajudaram muito também, né, em alguns direcionamentos de visão de terceiro setor, né, todo esse conhecimento que o Pacto tem, e aí hoje aqui estamos, numa organização humanitária que já tirou mais de 1.000 pessoas aqui da fronteira, alocando em todo o Brasil, já interiorizamos pessoas em mais de 120 cidades do nosso país inteiro e está prosperando muito, e eu estou muito feliz com isso. Mas que necessário, né, Angel? Foi uma transição de sucesso, e eu acho que é um tema, né, talvez dê um podcast à parte isso, mas essa questão da transição de carreira é um tema muitíssimo importante e as pessoas não sabem por onde começar, né? Então, hoje estamos aqui, os três, direcionando os nossos dons e os nossos talentos para o bem. Eu vejo isso, independente das piadas que nós vamos colocar ao longo da conversa, a gente está falando de fazer o bem. Isso. E de diferentes setores, né? Eu estou um pouco mais na ponta humanitária, a Gabi no sistema ONU, que pega todos esses vieses do político ao corporativo e o terceiro setor, e você do corporativo ampliando essa voz. E as pessoas ainda não sabem que é possível você ter uma carreira, viver e aplicar aquilo que você tem de melhor para o mundo e viver disso. Então essa é uma pauta que eu e a Gabi somos bastante apaixonados. Cara, eu vou desligar meu microfone já e vou deixar só vocês conversando, mas eu queria, assim, jogar até para a Gabi algo que fala muito do que vocês estão falando para mim agora, que a gente está vivendo a maior crise de refugiados, né, das Américas, assim, está acontecendo num ritmo muito acelerado por diversos fatores econômicos, políticos, climáticos, e quando a gente fala de tratar de acolhimento, olhando assim de fora, leigamente, idioma, fome, emprego, o teto em si, né, o lugar para ele ser acolhido, essas são as 4 barreiras principais que alguém que vem numa situação de refúgio encontra quando chega num país? Acho que a gente tem situações e situações, né, o Rangel tá aí na ponta, em Boa Vista, né, no estado de Roraima, onde a gente está tendo o maior número de refugiados nesse momento aqui do Brasil, e tem todo um esquema à parte no estado de Roraima, na fronteira seca, com a cidade de Pacaraima. Ele vai ter até mais autoridade para falar no tema que ele está vivenciando. Eu ainda não tive a oportunidade de viajar aí para Roraima, então de longe eu acompanho todos os projetos. Mas sim, né, a pessoa chega aqui, é uma pessoa refugiada, não porque ela escolheu, mas porque ela precisou sair do país dela, e por N situações ela chega num país diferente, onde pouco entende o idioma, onde essa pessoa está buscando uma nova oportunidade, onde tudo é novo. Eu me coloco muito na situação de alguém quando está vivenciando isso. Eu escutei uma fala de uma mulher venezuelana desses tempos que me marcou muito, porque ela disse que você nunca espera o pior quando você está vivenciando aquilo. Então, era uma família vivia super bem, na Venezuela,
tinha 2 apartamentos, 2 carros, uma família, 2 filhos, daí quando a situação foi começando a apertar, daí você vende um imóvel, daí aquele dinheiro não dura tanto tempo, daí você vende um carro, daí você vende outro carro, e sempre naquela esperança de, não, hoje tá ruim, mas vai melhorar. Então, porque é o meu país, eu acredito nele e a situação vai melhorar. E daí, quando você se encontra sem nenhum outro bem, quando você se encontra com poucas malas na mão, atravessando uma fronteira a pé, às vezes sozinho, porque você pode ter deixado parte das famílias lá, ou às vezes com criança, ou você acaba perdendo muitos itens nesse meio do caminho. E é muito isso, né? A gente pode vivenciar isso a qualquer momento. Tipo, hoje a gente está estável, a gente está num país, mas como não acreditar, né, que vai piorar e viver esse momento é muito intenso. Então, você chega, né, você se coloca no lugar dessa pessoa e a gente tenta, por meio dos projetos, depois eu vou falar um pouquinho mais do projeto que eu estou liderando do lado do Pacto, mas tem outras pessoas incríveis por trás também. E sim, né, o idioma é uma barreira, alimentação é uma barreira, emprego é uma barreira, estar acolhido em algum lugar, né, ter o teto é uma barreira, mas eu acho que tem muitas boas pessoas e organizações, muita gente incrível, tipo o Rangel aí na ponta, outras pessoas incríveis, sim, que tem muita empatia e amor por esse próximo e acolhe, né, esses sentimentos, e a gente tenta dar uma nova oportunidade de acolher essas famílias e mostrar que o Brasil, sim, é um país para um novo recomeço, para que você possa recontar a sua história e criar novos laços, né? É isso, Rangel? Exatamente. É claro que, além dos fatores mais palpáveis, falta o prato de comida e o teto, nós tentamos sempre olhar também pelo aspecto psicológico, né? Então, às vezes, mesmo tendo muito, a gente tem pouco e tá mal. Essas pessoas que já não têm nada, né, elas estão numa situação emocional de extrema vulnerabilidade hoje. Então, eu acho muito assertiva essa lista de itens faltantes, mas antes mesmo, a gente está falando do sentimento de um ser humano que teve que deixar tudo para trás, colocar uma mochila nas costas, o filho no colo, e às vezes andar 500, 800 quilômetros para chegar, e quem que ela vai encontrar do outro lado? É você, sou eu, é a Gabi, e como que nós gostaríamos de ser recebidos caso, como a Gabi falou, fôssemos nós que estivéssemos caminhando sem saber o destino, até chegar num país vizinho, sem saber como que a gente vai ser recebido. Então, esse aspecto psicológico é um aspecto que nos chama bastante atenção também, né? Tem que ser um cuidado holístico, a gente tem que olhar de toda maneira, e por trás desse trabalho, né, e o Brasil está fazendo um trabalho muito bonito, Jorge, a Gabi sabe bem também, a Operação Acolhida, a Força Tarefa Logística Humanitária é um exemplo para o mundo em termos de recepção de imigrantes, um trabalho que envolve 11 ministérios da União Federal. Então, o nosso país tem, sim, muitas oportunidades, mas nós estamos falando de um ponto forte de atuação humanitária, que reúne mais de 100 agências. Então, nós estamos aqui fazendo, né, o refúgio, no caso, na ponta da interiorização, que é o deslocamento planejado dessas pessoas e o acolhimento em outras cidades, com muita alegria, muita mesmo. Eu me considero um beneficiário desse projeto. E o que eu quero dizer com isso? Mais do que tirar a pessoa dali e dar um prato de comida, a áurea de empatia e de amor e de fraternidade que a gente cria quando a gente está numa sala do Empoderando Refugiadas ou numa entrevista de emprego, num cantinho espremido aqui numa câmera, com um possível empregador e um venezuelano que está se esforçando para falar o português, de um empregador a 3.000 quilômetros de distância, e a gente do outro lado rezando para ele ser aprovado e conseguir encaminhar para que venha a próxima família. Então, com tudo isso, né, e com esse áudio que a gente está hoje mandando aí para os nossos ouvintes e entre nós, a gente está criando, acima de tudo, uma vibração de fraternidade. Não tem como. A previsão não é otimista. Se hoje a gente tem 80 milhões de refugiados, nós estamos falando de 200 milhões de refugiados, uma previsão para o ano de 2050. Não tem outra maneira de sobreviver como espécie se não for de uma forma coletiva. Um senso de coletividade que tem que permear todas as nossas ações. Sim. E é bem isso mesmo. E eu acho que
Desculpa, Jorge, pode Não, imagina, Gabi, por favor, não. Não, e é bem isso mesmo que o Rangel comentou, né? A gente está trabalhando com pessoas acima de tudo. Aquela pessoa, porventura, nesse momento, é uma pessoa refugiada. Ela é uma mulher, ela é um homem, ela pode ou não pode ter algum tipo de deficiência, mas é uma pessoa, é um indivíduo que a gente está tratando. A gente tem que olhar para essa pessoa e ter o maior nível de empatia que a gente possa ter com aquele outro ser, né? Desejando sempre o melhor e dando o nosso máximo para acolhê-lo ou acolhê-la nesse mundão aqui que é o Brasil. Total. E acho que até tentando explicar um pouco para uma maneira mais geográfica, a sensação que a gente tem como um país continental é que cabe todo mundo aqui. E como que a gente tem essa impressão de que mesmo que a gente ache que, poxa, cabem de 8 a 9 países da Europa, ou metade da América do Sul aqui dentro, mas não está dando para realocar? É o que? É uma falta de divisão, é uma falta de comunicação, é muito dono para pouco espaço, muito espaço para pouco dono. Onde que tá aí? Onde que tem esse ruído, assim, que a gente... Poxa, cabe tanta gente aqui, mas falta tanto espaço? Eu acho que a gente tem um dos projetos e ações exemplares, né? A Operação Acolhida, a Força Tarefa, é incrível tudo que faz, porque imagina... A nossa crise humanitária agora acontece no estado, no extremo norte do país, um estado que muitas vezes foi esquecido pelo Brasil. De um dia para a noite, você recebe 500, 1.000, 2.000 pessoas atravessando uma fronteira a pé, chegando num estado onde tinha pouca possibilidade de emprego, pouca possibilidade de integração social, superlotando um estado que era super esquecido, né, por todos os brasileiros. Então, o objetivo, né, da interiorização da Força Tarefa é ver que tem aquele estado, mas o Brasil, ele é um país gigantesco, e como, então, pegar aquelas pessoas que estão naquela ponta de estado, naquela ponta do Brasil, e trazê-las para outros estados, e como transferir esse ônus também, e o bônus de você ter uma pessoa refugiada em todos os estados do Brasil. E isso a Operação Acolhida está fazendo de maneira incrível, seja pelos meios de abrigo-abrigo, que a gente fala, né, a pessoa sai de um abrigo na cidade de Boa Vista, em Pacaraima, e vai para um outro abrigo em outra cidade, ou por meio de integração familiar, por meio de trabalho. Então, a gente dá essas outras possibilidades. E isso a gente está fazendo, agora a fronteira, ela está, teoricamente, né, fechada, se a gente pode falar que uma fronteira está fechada, então a gente está trabalhando com esse número de pessoas que estão nos abrigos, mas a operação, ela está acontecendo, e os ministérios, eles se falam, as agências pontas se falam, as empresas estão olhando com muito carinho e cuidado para essas pessoas refugiadas que estão em Boa Vista. Então, acho que está todo mundo tentando fazer a sua parte e dar uma nova oportunidade para essas pessoas refugiadas que estão, nesse momento, em Boa Vista, mas podem vir a estar em qualquer outro estado aqui do Brasil. E a interiorização é o lema de vocês, né, Rangel? Acho que ajudar a tornar isso possível, e também de uma maneira explicativa para o lado empresarial, que nem vocês estão falando, né? Porque empresas, se elas estão sendo responsáveis por esses novos funcionários, por essas novas formas de pensar, as pessoas se identificam mais com empresas, acho que também tem esse lado de que as empresas estão tentando entender como que elas podem participar disso de uma maneira mais ativa, né, de uma maneira mais responsável socialmente, é isso, Fê? Com certeza, o sistema tem que estar integrado, Jorge. O país realmente é muito grande e não falta nem espaço nem alimento. Olha a nossa flora, a nossa fauna, o nosso tamanho. O Brasil comporta de uma forma organizada, com uma economia crescente, né, que são passos paralelos que precisam ser dados, uma população muito maior do que o que a gente tem. Então, quando a gente fala de 210 milhões de brasileiros e dos quase 6 milhões de venezuelanos que saíram, 280 mil entraram no Brasil, é pegar uma xícara de água e jogar no oceano. Você não está atrapalhando nada, não está atrapalhando. A gente precisa desmistificar essa fala de que o migrante vai tirar o trabalho do brasileiro, porque essa é uma pauta global, né? E essa é uma
razões da xenofobia. E eu tenho muita pena de quem tem comportamentos Sim. e atitudes xenofóbicas, porque foi falado pela Gabi agora, né, se é que nós podemos dizer que a fronteira está fechada. Cara, eu fiquei imaginando se um pássaro escutasse. Fronteira fechada. É uma coisa meio histórica, né? Tipo o tratado de dividir o mundo, aí vem o rei da França e fala, beleza, vocês só esqueceram de me colocar no pacote aí, e vocês estão dividindo o que não pode ou o que pode. E não é, né? Assim, não são as pessoas que estão assinando esses papéis que, na verdade, colocam a mão na massa dessas situações. Então, fica um negócio muito distante de quem decide para vocês que são literalmente a linha de frente, cara, que estão lá acolhendo, né? Tipo, não pode passar dessa risca aqui, mas eu não vou te negar um abraço jamais, um copo de água, um pedaço de pão, isso não faz sentido. Exatamente, Jorge. Há um tempo atrás, eu tive o prazer de te visitar, né? Eu que vim de Belo Horizonte, estava morando em São Paulo, fui para Santos. Sim. E desabrigado fui acolhido por você na sua casa. Exato. Estávamos lá batendo um papo quando as suas irmãs pequenas me chamaram para o jantar. Elas não sabem de onde eu vim, elas sabem quem eu sou. O primeiro dia que elas estão me vendo. Isso é humanidade, né? As irmãs do Jorge convidando o amigo dele que estava ali porque é hora do jantar e tem jantar, ia para todo mundo. E então, eu acho que você é muito assertivo, amigo, quando você faz esse retrospecto e traz a história da humanidade e a gente vê esse movimento natural e positivo das monarquias para as repúblicas e as formas de organização de governo e o contexto político, que quando a gente olha de longe, né, desde a história da Revolução Agrícola, 12 mil anos atrás, até onde nós nos encontramos hoje, no 2000 e pouquinho, depois de Cristo, está melhorando, mas a consciência ela tem que ser mais acelerada e ela tem que ser condizente ao crescimento populacional, porque se a gente cresce a população dessa maneira e não olha para os nossos erros e não olha para as futuras necessidades, aí o sistema vai eclodir mesmo. Então, é por isso que esse conteúdo ele tem que chegar a milhares de pessoas e que bom, né, que tem gente como você, Jorge, levando essa mensagem, que é o que eu e a Gabi também estamos fazendo todos os dias. Cara, e Gabi, acho que esse negócio de acelerar o processo, como que a gente acelera a revolução? Porque assim, se eu fosse falar de uma maneira tecnológica, poxa, vamos colocar todo mundo num aplicativo, vamos criar uma rede social aqui que vai fazer esse tipo de acolhimento diferenciado, mas não é assim que a banda toca. Quando a gente fala de uma questão de pessoas, eu acho que, eu coloquei até numa pauta de que eu acho que crianças têm uma certa abertura para poder desenvolver um pouco mais, porque estão nesse processo de aprendizado, estão nesse processo de crescimento, então aprendeu um pouquinho ali, mas ainda está desenvolvendo o que vai ser. O adulto não, o adulto ele tem que se desprender, ele tem que deixar as próprias amarras, se reeducar, entender que alguma coisa não funciona desse lado do muro do que funcionava para lá. Nesse contexto, a gente coloca que outras funções podem ajudar bastante, então eu falo muito do esporte, mas eu imagino também cultura, teatro, alguém que possa tirar aquelas pessoas daquela situação, que é o que você falou, o cara andou 500 quilômetros, o cara andou tanto que ele acabou o país dele e começou um outro. Então, assim, cara, não sei até onde vai a sua linha do horizonte, mas a dele começou exatamente onde terminou tudo que ele viveu até agora. Então, assim, ele está começando do zero com alguém do lado dele. Como assim? O que a gente pode ajudar para a costurar isso sem só falar de doação, donativo, receita? O que cerca isso daí, Gabi? Nossa, você falou, né, de crianças, falou de pessoas, mas daí a gente vai adicionar uma camada das empresas, corporações. Como, santo Deus, a gente muda as empresas, a gente muda o modelo de negócio, a gente coloca que responsabilidade social, como o Rangel trabalhou nas empresas que ele passou, é um tema central, como que a gente coloca que pessoas têm que sempre estar na frente. E daí a gente pensa, né, com esse olhar. Em direitos humanos, a gente tem desde 2010 uma diretriz, uma normativa internacional, onde a gente fala que as empresas têm responsabilidade em proteger os direitos humanos, isso vai além de fronteiras, então a gente conseguiu trazer para um papel qual que é a responsabilidade que as empresas têm na proteção de direitos humanos, porque antes ficava muito, o Estado que tem que fazer. O Estado surgiu porque ele precisa ter o dever de proteger todos os seus cidadãos. Mas a gente tem empresas que estão além da linha do Estado, atuam no Brasil, atuam no Sudeste Asiático, atuam em outros países da América Latina. Empresas que têm giros e PIBs equivalente a países. Estamos falando mais de que países, né?
Se a gente for Ou comparar... continentes. Se a gente for comparar a receita bruta de empresa com o PIB de país, muitas empresas têm faturamento acima de diversos países. Então, a gente começa a trazer essa responsabilidade, né, que as empresas têm que ter para o olhar. E não é um caminho fácil, e não é do dia para a noite. Então, a gente vem trabalhando com o tema de refugiados com as organizações desde 2015, isso antes do Brasil ter a maior crise humanitária que a gente está vivendo. Imagina que antes a crise de refugiados estava afetando principalmente a Europa, pelos países do norte da África, a crise da Síria, então aquela superlotação em todas as fotos mais conhecidas dos refugiados. Sim. Pouco respingava aqui no Brasil, porque você tem que cruzar um oceano para chegar aqui no Brasil. O oceano, sim. Você tem que cruzar um oceano para chegar aqui no Brasil, e quem chegava no Brasil chegava majoritariamente por São Paulo. E aqui em São Paulo a gente tem uma realidade muito diferente de Boa Vista, e a gente tinha um número infinitivamente menor do que o que a gente tem hoje. Mas mesmo assim a gente já começou a trabalhar a conscientização das empresas, porque as empresas não sabiam nem contratar uma pessoa refugiada. Imagina, você chegava, uma pessoa refugiada com um papelzinho que é meia folha sulfite, naquela meia folha sulfite tinha uma coisa escrita, que era solicitação de refúgio, protocolo de solicitação de refúgio, e tinha uns números, que não são a mesma quantidade de números do nosso RG. Então, nem o formulário online, às vezes essa pessoa conseguia cadastrar o seu currículo para receber vagas, porque os campos online não funcionavam para essa pessoa. A barreira da integração, a barreira de uma nova oportunidade estava ali, a pessoa não conseguia nem chegar na empresa de um trabalho formal. Total. Fê, então, só para eu conseguir tentar dar sequência no que a Gabi falou, quando a gente fala nessa de acolher, de fazer parte, a gente tem diversas maneiras, além do fato corporativo, né? Dá para você fazer parte sendo um CPF, dá para você fazer parte sendo uma pessoa... E como que eu faço parte do refúgio, assim? Como que eu faço parte de movimentos que nem... sem eu ter uma chancela da ONU, sem eu precisar de um apoio, assim, corporativo, como que eu faço parte? Ótimo, Jorge. A questão para mim é qual é a sua contribuição? Acho que todos nós temos que nos fazer essa pergunta, seja como indivíduo, como uma célula de trabalho, um grupo de amigos, um condomínio, um município, um governo, uma associação. Todos nós temos que gerar um saldo positivo para o planeta. Se o nosso objetivo é criar um lugar melhor para nós mesmos, para as nossas crianças, para os nossos netos, todos nós temos que somar, deixar, construir e não destruir, agregar e não poluir. Então, acho que se cada pessoa, se cada indivíduo puder fazer essa avaliação própria, porque eu passei pelo planeta Terra, porque a minha organização, ou a organização onde eu trabalho, existiu nessa história, o planeta será melhor? Essa é uma pergunta-chave. E aí, para as pessoas, pessoas físicas que talvez estejam um pouco mais distantes desse universo, se associar a um movimento que toque o seu coração e que tenha a sua confiança. Então, todos nós vamos ter, pela nossa história de vida, uma sinergia com pelo menos um do que nós somos apaixonados, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem ação, necessidade, desafio para todo gosto, de igualdade de gênero, a questão da saúde ou a educação, pela sua história de vida, talvez alguma coisa que te faltou, ou um trauma que um familiar viveu, uma coisa que te incomoda, buscar qual é a causa que te toca mais e se engajar com pessoas em movimentos sérios. O refúgio, por exemplo, quando você fala de chancela da ONU e de credibilidade, de confiança, a nossa forma de nos manifestar no mundo é através dessa relação de confiança com os nossos doadores, acolhedores, e por isso a gente tem todo um trabalho de governança e de auditoria. O Refúgio é uma organização que é auditada por uma empresa externa todos os anos, que vem aqui e olha linha a linha do nosso trabalho para ver se o nosso dinheiro está sendo gasto, investido como a gente promete, como a gente fala, como a gente tem que fazer do ponto de vista contábil, jurídico. Então, é uma organização super séria na causa de imigração. Às vezes, você vai querer defender a causa de igualdade racial. Existem muitas organizações. E aí você faça uma pesquisa e entre para aquela que você quer ajudar
né, dentro do seu contexto. O que não dá é para ficar parado. Porque se uma pessoa vai no rumo que eu mesmo falei que eu estava indo, né, que é assim, Sim. não é que é errado crescer, ter uma carreira, ter filhos, casar, né, essa jornada evolutiva, ela tem que ser incrementada com esse lado da consciência que o que está acontecendo ao meu redor, porque a forma de vida que a humanidade escolheu até aqui vai fazer o planeta explodir. Não se sustenta. Não se sustenta. Então, é questionar e hoje ser do bem já não é o suficiente. Se você é do bem, está parado e está consumindo desenfreadamente, está dentro de um sistema, né, como nós estávamos falando, por exemplo, do ritmo de vida da cidade de São Paulo, que nós três já moramos e que a Gabi ainda está, cara, você está contribuindo na massa para uma coisa que não está indo para o lado errado. Os hábitos de consumo, ODS 12, né? Consumo, produção e consumo sustentável. Se você não se liga que os seus movimentos, que são os movimentos da massa, podem não estar em um caminho congruente com as necessidades do planeta, a coisa não vai se corrigir. Então, qual é a sua contribuição? Qual é a sua parte? Cada um tem que se fazer essa pergunta, na minha opinião. E é bem isso mesmo, né? Quando a gente olha para os ODS, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não sei se todos conhecem, mas possivelmente alguém já viu aquelas caixinhas coloridas com um número dentro. Então, são essas caixinhas que a gente está falando, né? São as oportunidades de engajamento. A gente não fala que é uma agenda da ONU, porque não é uma agenda da ONU, é uma agenda de todo mundo. Todos têm seu papel fundamental, seja no âmbito privado, seja no âmbito pessoal, seja dentro das corporações, seja por políticas de Estado, mas todo mundo tem seu papel essencial para a gente deixar esse mundo melhor do que a gente encontrou ele, né? Então, acho que a gente vem trabalhando em algumas causas que faz sentido para a gente pessoalmente, profissionalmente, mas tem várias causas que qualquer pessoa pode se engajar, né? Total. Não precisa necessariamente de desembolso financeiro. Então, se você acorda e quer, naquele dia, ser uma pessoa melhor, quer tornar o mundo aquela pessoa melhor, começa olhando para dentro mesmo da sua casa, na comunidade que você atua, com as pessoas que você convive. Então, o refúgio para a gente... eu acho que entra muito nisso. Até eu queria entender de vocês, que já estão nesse lado há mais tempo, como que funciona esse lado de auxiliar nessa retirada da culpa, né? Porque é isso que a gente começou no começo do podcast falando. A pessoa, ela vem numa situação que ela acabou perdendo carreira, que ela teve que se readequar, que ela teve que fugir. Algumas outras pessoas não conseguem vir com a família toda, então elas acabam vindo para cá e depois elas têm que voltar para resgatar alguém que ela não tinha naquela condição. Hoje a gente está falando da Venezuela por uma questão de inflação e tudo. Mas quando a gente fala de situações em si, a gente fala muito de sustentabilidade, né, nessa nossa pauta aqui, que o mundo não se sustenta, a conta não fecha do que a gente está consumindo, porque a gente está querendo colocar como receita. Como que a gente entende que a gente passa essa mensagem para uma pessoa de que ela não é a culpada daquela situação, de que não é ela que ela está sendo mais a consequência desse todo, né, como a gente está falando, assim, esse ritmo desenfreado está dando consequência no mais desfavorecido, na mão de obra mais pobre, num país que não conseguiu se desenvolver. Como que a gente vai passando essas pessoas como um acolhimento? Isso deixar de ser uma coisa de o palestrinha, o cara que dá sermão, o cara que quer revolucionar na marra, o cara que é o socialista de iPhone. Não, a gente está falando de ajudar pessoas que não têm uma culpa e... Coitada, o pai que está vendo o filho numa situação que ele precisa, ele está carregando muitas outras feridas, né, outros traumas. Posso fazer uma contribuição, Jorge, nesse aspecto. Primeiro ponto, eu acho que é nós olharmos para a população migrante, que é o recorte que você está fazendo agora, né, e entender que são partes de uma mesma espécie que poderíamos ser nós três aqui. Então, apesar de, sim, é um grupo grande de pessoas, uma considerável fatia demográfica do planeta, sofrendo pelo comportamento egoísta de uma história ancestral da humanidade, ok, mas são seres humanos que nasceram e cresceram e que no Brasil tem muita gente que sai de comunidade e que revoluciona e faz algo muito bom para a comunidade ou para o planeta, para si mesmo, para sua família, independente do contexto que ela está inserida. Então, eu gosto de olhar com bastante cuidado para esse ponto de por que é migrante, por que é refugiado, está em uma situação de extrema culpa, vulnerabilidade.
Não, inclusive, tem muitas pessoas que saem dessa massa como protagonista de solução. E eu acho que é muito um dos objetivos de quando a gente traz programas de empreendedorismo, de empoderamento para essa população, que é justamente para dizer para eles que vocês podem e devem fazer parte dessa solução. Então, aproveitando para falar um pouquinho do trabalho do refúgio, o nosso trabalho tem sido crescente exponencialmente pela metodologia de acolhimento. Então, para quem está nos escutando, como você pode, por exemplo, fazer parte? Se cadastrando no nosso modelo e acolhendo uma família de imigrante e refugiado. Por que eu estou dizendo isso? Não só porque a gente precisa muito elevar esse número de apoiadores, pessoas físicas brasileiros que entenderam o problema e que vão receber uma família na sua cidade, mas também porque tem uma coisa muito linda que acontece, que é quando o migrante se torna um acolhedor já instalado da próxima família. E nem sempre a gente está falando de uma reunificação familiar, que é um caminho mais natural, né? Eu cheguei, eu mando dinheiro, minha família está ali, se estabelece, ela consegue vir, é um ótimo caminho de crescimento e sucesso, mas quando eu sou, de repente, um brasileiro que está em crise, que tive que migrar, estou lá no Peru, e que tem uma massa brasileira indo para lá, né? Imagina se fosse um negócio. Eu já entendi, eu me instalei, e agora quem é o próximo que eu posso aqui, ó, já estou com a minha casa, estou com a minha família, então agora eu posso, Refúgio 343, muitos venezuelanos falam, vocês me ajudaram, eu entendi o sistema, e eu me recuperei, eu tô consciente do que está acontecendo, e por isso que nós temos a Escola Refúgio, para dar todo esse amparo, suporte social, e agora eu quero acolher uma família. Jorge, tem coisa que me toca mais quando eu recebo um cadastro de acolhimento de um migrante que vai receber outra família que ele não conhece, ele fala assim, manda para mim a próxima, que eu quero fazer o que o brasileiro fez por mim. Aí a gente está criando um ciclo próspero de ação social. É muito deixar que a pessoa, ela recupere ser o protagonista da sua própria história. Então, acho que a gente se pede, todo mundo se pede, muitos momentos tristes de tensão e aquele sentimento de culpa, ou a gente olhar com um olhar também de dó para o outro, mas é dar as ferramentas e mostrar que é possível que a pessoa seja essa protagonista da sua história, né? Tem casos no projeto do Empoderando, que a gente filma, tira fotos no primeiro dia de aula delas, e daí a gente tira foto de encerramento no último dia de aula, não são as mesmas pessoas. Aquela mulher da foto inicial, ela tem ela se reencontrou. Ela tem, é incrível, é muito lindo de ver, tipo, são outras pessoas, e quem acompanha de perto o processo se encanta, e daí quer engajar ainda mais, quer engajar outras pessoas da sua empresa, quer engajar a pessoa que você conhece, porque o impacto que você tem na vida daquela outra pessoa é gigantesco. Então, trabalhos como o Rangel faz, trabalhos como o projeto de Empoderando Refugiados, que daí a gente tem um recorte de gênero específico, né? A gente trabalha com mulheres refugiadas. E o ano passado a gente fez uma turma específica para pessoas com deficiência. Então, são mulheres refugiadas com deficiência. Então, a gente está trazendo aquela pessoa lá do fim da fila e está puxando para o primeiro lugar para dar uma oportunidade de um recomeço para você recontar a sua própria história naquele país. Então, é você ter essa autonomia de viver, né? Você se reencontrar. Realmente fazer parte da mudança, né? E assim, se reencontrar é o que você falou, você fazer com que aquela pessoa que ela estava assim, desacreditada dela, né? Que eu imagino que é uma situação que a pessoa ela passa por uma quebra na própria autoestima e assim, reencontrar os seus próprios valores, se reencontrar em outras pessoas que são seus vizinhos, que você nunca pensou em estar lá ou precisar daquele acolhimento, e eu imagino que, Rangel, essa situação de você já ter feito o primeiro passo e a pessoa entender que ela é engrenagem, né, que ela é o processo, é muito motivador. Eu imagino que essa seja uma das principais ferramentas que você consegue aí aquecer esses dias difíceis, porque eu tenho uma das perguntas que permeiam o podcast, e para vocês eu acho que ela tem até os dois lados, que é o que eu gosto de levantar, se na opinião de vocês o trabalho, ele danifica ou ele dignifica. Mas hoje, quando a gente está falando de trabalho, é reencontrar a dignidade, né, nesses casos, assim, não é necessariamente você sair como professor e voltar como professor no país, é você conseguir entender que você vai conseguir sanar outros tópicos de necessidade de você, de autoestima, de acolhimento do seu filho, de uma educação, de um teto, de um lar.
ou ser uma família que você vai conseguir acolher depois. É isso, Fernando? Isso, Jorge, e eu acho que esse lance da dó merece um gancho especial aqui. A dó não ajuda nada, nem ninguém. Está na hora de transformar a dó em atitude. E eu falo isso vendo pessoas muito próximas. E se você pensar, é um sentimento genuíno, né? Fala, poxa, que pena e tal. Só que a dó, ela tá casada com a preguiça, com a paralisia. É um reflexo da preguiça, né? Então nós estamos chamando a galera. É um espasmo da preguiça. Exatamente, não dá mais para a nova era, que é, né, da nossa galera para frente, já é uma era que não cabe mais isso. Então, se a gente fala com a galera da dó, fala assim, você que está com dó, levanta a bunda do sofá e faz alguma coisa, com o perdão da palavra e com todo o carisma que eu gostaria de transmitir nessas palavras, nós precisamos de você que está com dó. Se você transformar a sua dó em ação, a gente vai mais rápido. E se a sua pergunta é sobre escala, Jorge, é assim que a gente vai chegar mais longe, mais rápido, trazendo mais pessoas para o movimento. E, Gabi, quando a gente fala de conectar novas empresas e mudar esse discurso, acho que quando a gente fala citar de Venezuela, acho que eu disse lugar que a arrogância e o nacionalismo acabam flutuando como uma situação de perigo, quando a gente, pessoas que não vou ajudar quem está precisando, porque eu não estou ajudando a galera daqui, uma coisa muito de extrema, eu não estou ajudando direito quem eu tenho aqui perto da minha comunidade, então o que eu estou querendo me meter? E até como economia, né, a gente conseguir reaquecer a gente como um cenário, polarizar a cultura, reaquecer outras coisas que a gente possa. A gente se orgulha tanto de ser um país agro, mas a gente está querendo ser um maquinário eterno e não trazer tanta gente que, cara, ninguém conhece mais a Terra do que o ser humano e a gente está tentando polarizar isso de outras formas. O que a gente pode fazer amanhã, diferente de hoje, com essas causas assim que a gente está vivendo de... eu não sou daqui, mas eu consigo resolver um problema que está acontecendo lá em Boa Vista. Eu não sou uma mulher, mas eu consigo dar uma oportunidade para uma refugiada no projeto ali diferente dentro daquela microempresa, não só umas grandes empresas. O que eu posso fazer amanhã? Nossa, a gente conta muito com pessoas que são embaixadoras do tema, então a gente tendo esse bate-papo tão gostoso aqui com você nessa tarde de uma sexta-feira de uma semana tão difícil para o Brasil. Sim. E outras pessoas escutando a nossa conversa, conhecendo um pouco mais do tema do refúgio, talvez querendo saber, né, como pode se apoiar ou não. A gente conta com essas pessoas, e essas pessoas são quem? São também pessoas que estão dentro de empresas, que são pessoas que podem estar em outras organizações, são pessoas que podem conhecer outras pessoas, que podem financiar organizações na ponta. Então, a gente conta com o engajamento dessas pessoas. Eu falo que a gente muda as empresas, não porque a gente está falando de uma empresa com uma marca X, né? A gente falou que da Apple, falou da Red Bull, então a gente não está falando com Apple e Red Bull, a gente está falando com o Rangel, que está lá dentro da Apple. Como que a gente traz o Rangel para essa conversa? Como que a gente faz que ele escute esse podcast? Como que a gente faz como que a gente entende qual é a causa dele e a gente direciona ele para apoiar aquela causa? Sim. E daí a gente traz essas pessoas para a conversa, que são as pessoas que eu falo que são os convertidos, que num primeiro momento é mais fácil você falar com os convertidos, né? Depois a gente começa a trazer os não convertidos para essa história, que são essenciais, né? A gente tem que conversar com todos. Sim. Daí a gente traz os convertidos para essa conversa e cada um se apoia e ajuda de uma maneira que pode, nas empresas, por meio de políticas, por meio de integração, por meio de diretrizes, porque daí se o Rangel ou a pessoa X sai da Red Bull, a diretriz continua lá, a organização, independente de quem passa por aquele posto, naquela cadeira, no momento, a diretriz está lá. E daí aquela organização vai ter que atuar em prol daquilo. Mas a gente está falando de pessoas, quando a gente fala de empresas. A gente esquece, né, que as empresas são um montão de pessoas trabalhando, às vezes, agora todo mundo remotamente, quem pode, ou todo mundo no mesmo andar, num prédio. E são com essas pessoas que a gente fala. É isso. Rangel, acho que, falando até de uma situação até curto prazo, se tornar parte do projeto do refúgio, a gente tem possibilidades que vão de, eu sou uma empresa, vou ajudar isso como uma grande embaixada e vou dar uma verba muito fora,
ou eu posso participar praticamente como um padrinho, um sócio, né? Então, por exemplo, cotas que são menos de R$1, quase R$1 por dia, R$30 por mês, eu consigo ser um sócio, eu consigo acolher, eu consigo ajudar ali num suporte que ele precisa. E também doações pontuais, que eu acredito que é o que vocês também têm, eu consigo ajudar isso agora e futuramente eu volto fazendo um retorno. Abraçar o projeto indo nesses perfis. Perfeito, Jorge. Obrigado por abrir esse espaço. Então, as formas de ajudar o Refúgio 343 nesse processo de interiorização dos migrantes são as seguintes. A primeira delas, a mais importante de todas, é se tornar um acolhedor. É assim que a gente faz o nosso trabalho acontecer. Receber aí na sua cidade uma família, transformar a vida dessa família com o apoio do refúgio e transformar a sua própria vida, porque é um processo incrível de autoajuda também. Sim. E aí é lógico, nós somos uma organização sem fins lucrativos, estamos no terceiro setor e as doações são realmente muito importantes. Então nós temos a área de investimentos do refúgio, a gente conta com a contribuição da doação de pessoas e empresas, e aí na pessoa física nós temos diversas categorias. Começando pela possibilidade de ser um doador pontual, se você quiser entrar hoje no site do Refúgio e doar R$30 uma vez, maravilhoso. Se você puder se tornar sócio, que é o nosso grande convite para a massa, que é doar todos os meses a partir de R$30, se vocês dois ainda não são, peço que sejam hoje, até o final do dia, e me ajudem a continuar esse movimento. Então, essa é uma possibilidade, entrar no nosso site, refugio343.org, e se tornar um sócio, doação fixa de R$30, 50, 100 por mês, quanto você quiser. Nós temos os mantenedores que investem a partir de R$1.000 por mês no refúgio, e aí tem beneméritos, patronos, são outras categorias. E de pessoa jurídica, a gente trabalha desde a parte de lei, de incentivo à cultura, até os investimentos em projetos específicos, como, por exemplo, a gente acabou de fazer um fundo para a pandemia, onde a gente ajudou muitas famílias aqui, as famílias deslocadas, né? A gente arrecadou só nesse fundo contra o Covid R$710 mil. Então, o refúgio tem todo um trabalho de prestação de conta para pessoa física e pessoa jurídica, e é realmente muito importante. Para fechar, o que eu quero dizer é, qualquer pessoa que sentir que possa contribuir com o refúgio, não deixar de fazer um contato, seja no site que eu acabei de falar, ou no nosso Insta, no @refugio343_, porque nós temos um time de comunicação e engajamento que recebe todas as pessoas que manifestam interesse. A gente faz semanalmente uma reunião de apresentação da nossa organização para novos voluntários, doadores, e a gente marca calls com essas pessoas, com o nosso time de embaixadores e consultores, para poder explicar o que é o movimento. É uma estratégia de crescimento acelerado, sustentável do refúgio. Então, se em algum momento essa conversa te despertou interesse, não deixe de escrever para nós, que vai ser um prazer entrar em contato e te contar um pouco mais. Massa. E Gabi, onde que a gente te encontra? Onde que a gente consegue ver também esses projetos? Já acompanhei live sua, mas assim, acho que é um projeto que também vai em outras camadas, né? Como você falou, é específico, é uma mulher, e depois também é uma pessoa que precisa por uma questão de ser um PCD. Como que a gente vai nessa segunda camada aí e consegue fazer parte também? Super obrigada por abertura também, Jorge. O projeto Empoderando Refugiadas, ele é um projeto de 3 agências ONU, então da Agência da ONU para Refugiados, Acnur, do Pacto Global e da ONU Mulheres. Quem quer saber um pouco mais do projeto é só acessar as redes sociais dessas 3 organizações, que quando tem novidades do projeto, quando a gente lança uma nova turma, quando a gente mostra algum resultado, quando a gente vai fazer um webinar, quando a gente quer dar visibilidade para algo do projeto, é por meio das redes sociais das organizações, ela não tem uma rede social única, e caso a pessoa que esteja escutando agora também trabalha numa organização, numa empresa, a gente não tem esse contato direto com pessoa física, o projeto ele recebe apoio financeiro por meio das organizações, é a forma que a gente também arrecada para ele, todo o dinheiro arrecadado é convertido para o projeto, então quanto mais valores a gente arrecada, mais mulheres são capacitadas, mais recursos a gente dá para elas. Massa. E pode entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail, que é gabriela.almeida@pactoglobal.org.br, e vai ser um prazer responder qualquer dúvida do projeto, vai ser um prazer falar com sua organização, falar com você e trazê-los e trazê-las para esse time em prol do ser humano, em prol do time de refugiados, migrantes, e é sempre bom a gente contar com mais pessoas.
Cara, vocês são maravilhosos demais. Eu que agradeço pela oportunidade de conseguir conectar vocês e falar disso de uma maneira tão leve, mesmo sendo um assunto que a gente tem muita necessidade de urgência. Eu li uma vez, acho que no Sejamos Todos Feministas, que uma das principais mudanças que a gente tem é essa luta eterna contra o status quo, né? Que ir contra o sistema vai ser sempre uma luta muito difícil, querer mudar lugar de fala vai ser muito difícil, e acho que vocês já são a revolução, acho que vocês já são o futuro presente, e a gente vai precisar de canais como vocês para a gente conseguir não deixar essa peteca cair. Eu acho que o mundo já está cada vez mais ligado graças a pessoas como vocês. Obrigado por partilharem aí um tempinho de vocês conosco, e vocês que estão ouvindo a gente, Casa do Pai Jorge ou no Grupo Frila, o Casa Frila tá aqui muito feliz em receber esses dois, e a gente se vê na semana que vem. Gente, muito obrigado. Casa Frila, Casa Frila vai acabar. Casa Frila, Casa Frila vai acabar.